Depois de um péssimo resultado das eleições para a esquerda, uma das críticas que foi mais lembrada foi a famosa frase do Mano Brown: precisamos voltar para as bases. Entretanto, o que muitos não percebem é que isso é muito mais complexo do que parece. E muito do que as pessoas dizem que era para ser feito, já está sendo feito e está dando errado. Então, nesse vídeo eu vou explicar profundamente o que seria dialogar com as bases, as dificuldades, os problemas com isso e apontar alguns caminhos que possam ser seguidos. Bom, se você quer entender isso, então fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa, você está no Biologia Política, um canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então, se você se interessa, fique por aqui, curta, compartilhe para os amigos. Você já fez tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens, mais um vídeo por aqui. Sim, eu sei que estou um pouco atrasado, mas precisamos conversar sobre as eleições. Eu ainda quero fazer um vídeo detalhado sobre o que aconteceu, porque algumas coisas as pessoas ainda não pegaram bem, tem alguns dados agora muito mais completos. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a esquerda. E assim, se você não é de esquerda, né, não se identifica de fato com esquerda, porém, se você não concorda com a extrema-direita, e se você concorda com muitas bandeiras da esquerda, né, como redução da desigualdade, né, fim de preconceito, etc., mesmo que você não concorde com a esquerda, você tem que concordar que é importante que nós tenhamos uma esquerda com força significativa na política, justamente para puxar para essas pautas e para conseguir ali também limitar excessos da direita. Tá? Então, esse vídeo é mais importante que só para quem é de esquerda, mas é claro que para quem é de esquerda isso tem um fator muito especial. Eu quero falar com vocês sobre esse tema, porque, como eu falei, há bastante nuances e bastante dificuldades que muitas pessoas não percebem. Tá? E primeiramente, né, vamos discutir aqui o que é as bases. Né? E aqui eu acho que não há muitas discussões, né, que seriam as pessoas mais pobres, né? Normalmente pessoas de classe baixa ou de classe média. Quando eu falo classe média aqui, eu me refiro ao conceito de IBGE. Tá? Bem, não vou entrar nas polêmicas, mas seriam as pessoas mais pobres, ok? E aí, só que aí vem um outro ponto que eu acho que aí sim as pessoas talvez não tenham consenso, não percebam a complexidade disso, que é o diálogo. Por quê? Porque historicamente, até hoje no Brasil, quando se fala de diálogo, né, o que é feito na prática é o quê? É um bando de engravatados, eles vêm com um projeto, e aí eles anunciam para o povo, né, ou para os demais, subordinados a eles. Né? E aí, o povo tem a opção de apenas ouvir, concordar ou de gritar, de rejeitar. E se talvez, não talvez, houver uma rejeição muito grande, esses gravatados pegam o projeto de novo e reescrevem. Mas o povo tem pouco poder ali direto. Isso é feito na política com as audiências públicas, que são basicamente isso. São feitos em universidades, em igrejas, em sindicatos, nessas assembleias da vida da prática. É isso que acontece, infelizmente. Mas é claro, não é isso que a gente precisa fazer. Você não vai conseguir, impondo coisas, conseguir votos. Não é assim que funciona. Diálogo é uma pessoa falar, a outra ouvir, a outra pessoa falar e a primeira ouvir também. Isso é diálogo. Só que na política, né, o diálogo aqui tem um sentido mais profundo, que seria o quê? Primeiro de convencer, né, e também de forma de aprender essa comunicação, tá, para conseguir chegar nessas pessoas, e talvez de mudar a partir desse diálogo. Tá? E aqui está, né? Se a gente for falar de forma de comunicação, aí eu acho que talvez não haja muito segredo. Né? A esquerda ela precisa urgentemente aprender a usar a internet, usar as redes sociais, né? Isso é uma coisa que o Centrão já está aprendendo, e até porque, para você usar as redes sociais, perder dinheiro hoje. Não adianta, esquece esse papo de, cresceu organicamente, não acontece mais. Porém, se você tiver dinheiro e não souber usar esse dinheiro, você vai jogar fora. Um exemplo disso, né, é o próprio governo Lula. A comunicação do Lula é péssima. Eu preciso entrar no perfil do Lula para saber o que ele está fazendo. Tá? Agora, as fake news, as críticas chegam para mim facilmente. Olha que eu não sigo mais tanta gente de direita, assim, para ver o outro lado. Eu já não vejo que isso não faz muito mais sentido. E mesmo assim chega para mim. Então, assim, a comunicação do governo Lula é muito, muito ruim. E dinheiro eles têm. Não dá para falar, falta dinheiro. Não é. Um exemplo de alguém que, inclusive, decaiu foi o Ciro.
né? Sei que o Ciro é persona não grata aqui, vou falar dele mais algumas vezes, mas ele é um bom exemplo do que fazer e não fazer. Em 2018 ele teve uma campanha muito boa nas redes sociais. Em 2022 ele contratou o antigo marqueteiro do PT, inclusive ficou famoso por bater muito, né, com fake news na Marina Silva. E a gente teve um retrocesso gigantesco. Não sei se vocês lembram daqueles vídeos grotescos de 2D, né? Usando referências dos anos 80 e tal. Isso era muita vergonha ali, muita. Um canal no YouTube também que fazia vídeos para ele muito ruins, com todo respeito, tá, ao autor, mas para nível de campanha foi muito ruim. Então, assim, foi um cara que decaiu porque ele pegou pessoas mais velhas, pessoas que estão acostumadas ao século XX, tá? E não é mais a política, o mundo hoje mudou. A esquerda precisa urgentemente disso. Um exemplo, por exemplo, alguém ele não é de esquerda para mim, mas foi colocado como esquerda, que é o João Campos, lá o prefeito de Recife. E as redes sociais, eles são ótimas, são muito boas, ele é muito conhecido, muito popular, não à toa ganhou com o pé nas costas a eleição lá, tá? Claro que não é só isso, ele já é da família Campos, tal, já é uma família poderosa ali e tal, mas tá sabendo usar esse poder, usando esse dinheiro, coisas que muitos não conseguem fazer. Então, isso é uma coisa que de fato a esquerda precisa aprender, que é usar as redes sociais. Eu sei que tem problema algoritmo, eu sei que existe sabotagem, mas a gente precisa saber, tem que usar as armas que nós temos, ok? Uma coisa que é importante, não vou entrar muito profundo, porque o vídeo não é sobre isso, mas muita gente está tentando negar esse fracasso das eleições com, o Centrão teve muito mais entretenimento e tal. Gente, o PT também teve. O PT foi mais assim, menos. Então não tem essa desculpa. Claro que a esquerda tem várias desvantagens naturais, porque vai ter menos ajuda do mercado, por motivos óbvios, vai ter um discurso mais complexo, etc. Já estava usando muitos. A direita já estava no poder, né, em vários governos estaduais e municipais. Ok, mas houve também um retrocesso. Já houve derrotas em cidades históricas. A esquerda está, como eu até mostrei no início, com o menor número de prefeituras entre as grandes cidades desde a redemocratização. Enfim, foi um desempenho muito abaixo e só dinheiro não conta. Tanto que, por exemplo, o PSD ficou melhor em prefeituras, tá? Enquanto que o PL recebeu mais emendas. Então, veja, a questão aqui é saber utilizar o dinheiro. Tá? Não é simplesmente ter o dinheiro. Por exemplo, nem o PT cresceu tanto assim, eu vou falar sobre o poder usado mais para frente, e tem no governo federal. Então não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. A esquerda vem apanhando desde 2016, pelo menos, que é quando o antipetismo e o anti-esquerdismo foram muito forte. Então não é uma questão recente, não é uma questão só do sistema eleitoral, etc., que também conta, obviamente. E mesmo que fosse tudo isso, a gente teria que aprender a trabalhar ainda melhor para superar esses problemas. Tá? Então, mesmo que isso fosse a principal culpa, a gente ainda teria que trabalhar melhor para poder superar esses problemas. Só que não é o único, não é nem o pior, nem o principal. De fato, existe uma rejeição à esquerda, e essa rejeição, ela é, entre aspas, orgânica. Tá? E a gente precisa trabalhar com isso. Precisa encantar esse fato. Voltando ao tema das redes sociais, aqui até que na minha cidade, essa bem conservadora, mas entre os 10 vereadores mais bem votados, 3 são de esquerda, né? Sendo inclusive o Djalma, né, o mais bem votado. Então um é do PSOL, uma é do PT e uma é do PCdoB. Então veja que são 3 partidos diferentes. Mas os 3 têm como que eles são jovens, eles são ligados às redes sociais, são ligados a temas atuais. Então veja que o que realmente precisa na esquerda, uma das coisas é renovação de linguagem, de ideias e de pessoas. Não só de idade, literalmente, tá? Porque às vezes a pessoa pode ser mais velha e ser bem antenada nos tempos atuais, assim como pode ser o contrário. Mas precisa ser uma pessoa com novas ideias, nova postura, nova comunicação. Pois bem, mas ok, então a gente já sabe, então acho que nesse ponto a gente já tem uma conclusão, que é uma ferramenta, melhorar a comunicação precisa de redes sociais. Mas vai falar o que agora? E aí, eu acho que a gente pode trabalhar com 3 estratégias, tá? Que é o que a maioria fala. Uma, que é falar sobre temas que a população já concorda e fugir de temas polêmicos. 2, buscar o meio termo, mudar algumas bandeiras, algumas posições
que a gente sabe que a população é contra, para não perder voto. Okay? E 3, radicalizar. Falar sobre derrubar o capitalismo, sobre contra o sistema, etc, etc, etc. Só que antes de entrar nessas 3, é importante lembrar o quê? Quem é essa base, né? O que essa base pensa? E aí várias pesquisas mostram isso. A população mais pobre, ela é extremamente conservadora nos costumes. Ela é a grande parte é religiosa, sendo principalmente evangélica. Ela não acredita no Estado, ela acha que o Estado mais atrapalha que ajuda, apesar de sim favorável a políticas de assistência social e políticas como escola pública, saúde pública, etc. Tá? Mas ela é favorável ao empreendedorismo. Ela acredita que o empreendedorismo é a única chance dela realmente ascender na vida. É importante, esse é o quadro que todas as pesquisas, as eleições também confirmam. Né? Não à toa, o Marçal foi tão bem que está na periferia, mas tão bem. Então vamos falar do primeiro ponto, né? Esse ponto de falar sobre que as pessoas concordam e do que fugir para discordam. Então muitos falam assim, não, vamos falar de assuntos de problemas do dia a dia. Vamos falar sobre esgoto, sobre falta de emprego, sobre a escala 6x1, inclusive teve um candidato a vereador, foi um dos mais bem votados na sua cidade, vou colocar o nome dele por aqui, com uma das principais bandeiras dessa escala 6x1. Então assim, essa estratégia, né, que eu chamo de estratégia de um discurso trabalhista assistencialista, é uma estratégia que pode funcionar, como funciona nesse caso do menino, mas eu vejo que talvez ela não seja tão poderosa como as pessoas imaginam. Por quê? Voltando a falar, né, do Ciro, o Ciro foi candidato em 2018 exatamente com essa plataforma. E ele foi bem votado, verdade, com 18%, se não me engano, dos votos, não foi para o segundo turno, não conseguiu vencer o bolsonarismo, não conseguiu vencer nenhum Luiz, que era representado pelo Haddad. E nem o próprio PDT cresceu tanto assim. Tanto que depois o PDT depois vai encolher e agora implodiu. Claro, não por esse discurso, mas sim por intrigas, enfim, por vários erros do PDT. E principalmente em 2022, o Ciro se perdeu no caminho também, no personagem. Mas em 2018, mesmo com essa retórica, não foi suficiente. Até que vale destacar que ele tem tudo isso de voto, não só por esse discurso, mas principalmente porque ele era uma opção ao Bolsonaro e ao PT. Tá? Então, ele teve muito voto útil, tá? Algo que depois ele sofreu em 2022, mas ele depois beneficiaria em 2018, né? A vida é assim, terra gira, né? Então, esse discurso ele tem uma fraqueza, né? E um calcanhar de Aquiles, que eu acho que perpetua todos os outros problemas, tá? Que é o quê? Que eu resumo ele com um ditado popular, que diz assim, faltou combinar com os russos, né? Para quem não conhece, porque é um ditado meio antigo, ele diz a lenda, né, que isso aconteceu num jogo da seleção brasileira, né, na verdade, uma preparação de jogo da seleção brasileira contra a União Soviética, né, que era conhecida como Rússia, como russo, né? E aí o treinador, ele dá uma tática assim, super complexa, tipo, você vem pela direita, passa, o Garrincha dribla 3 caras, passa para outro e o outro faz gol. E aí, se não me engano, o Garrincha levanta a mão, aí ele falou assim, o técnico, posso falar uma coisa? Ele falou assim, claro, mas você já combinou com os russos tudo isso? E por que eu gosto dessa frase? Né? Porque ela representa isso. Quando você tem uma estratégia muito complexa, você tem que lembrar que às vezes as coisas não vão ser como você espera. Então, na questão da política, você tem que estar preparado para o contra-ataque da direita e como a base, como a população vai reagir a isso, se ela vai realmente reagir como você espera. Então, por exemplo, se a esquerda simplesmente começar a falar só sobre questões trabalhistas, questões de problemas locais, isso pode sim funcionar, não estou novamente negando isso, acho que funciona, sim. Mas a população pode realmente não acreditar ou simplesmente já considerar que a pessoa tem uma posição frente àqueles temas polêmicos. Por exemplo, amor. Eu não vou falar aqui para o vídeo perder o alcance. A interrupção da gravidez. Todo mundo sabe que, por exemplo, os partidos, as pessoas de esquerda têm de se apavorar. Então você não falar sobre o assunto vai fazer que simplesmente as pessoas entendam que você defende isso e ponto. E não vão votar em você se isso for um assunto importante para elas. Ou, se ela tiver na dúvida, ela vai te perguntar, e aí, o que você faz? Você pode dar pergunta? Ah, não é assunto de prefeito e de vereador. Vamos falar. Tá, e se a pessoa quiser saber, e aí? O que você faz? Você pode do assunto? Tá. Esse é um ponto. Tá? Não, então, assim, acho que as pessoas esquecem que as pessoas não são bobas. Tá? Então, as pessoas sabem as posições que as elites tradicionais têm. E talvez vemos que você não tenha essa posição, se você não falar abertamente, talvez as pessoas não vão apertar em você.
Aí talvez mesmo que você fale, que você seja um partido de esquerda, as pessoas não vão acreditar em você. Existe já uma rejeição, um pré-conceito muito grande sobre a esquerda na população em geral. Então, simplesmente fugir desses temas pode simplesmente não funcionar. E, infelizmente, às vezes, temas assim, por incrível que pareça, não chamam tanta atenção. Por exemplo, saiu uma pesquisa que 80% das cidades que sofreram com enchentes ou coisa parecida, os prefeitos eleitos não tinham um projeto sobre esse assunto. É só lembrar, Porto Alegre reelegeu Sebastião Melo, que foi o prefeito que não tinha nenhum projeto, nenhum plano contra a enchente, sempre que isso sempre acontecia, e foi a cidade mais castigada com as enchentes lá no sul. Daí. Tá? Então, assim, essa é a realidade. Falar sobre problemas reais, às vezes, por incrível que pareça, não alcança as pessoas, porque as pessoas, sei lá, usam outros parâmetros, outros padrões, na hora de votar, que eu nem sei quais são às vezes, mas às vezes não funciona. E aí? É fazer o quê? E aí tem a segunda proposta, buscar o meio termo. Aí nessa questão não é simplesmente falar o que as pessoas que a base já concorda, mas mudar o discurso, mudar as bandeiras. Então, por exemplo, o Boulos fez muito isso. Tem muitas críticas ao Boulos, acho que muitas delas são até exageradas, e uma delas é essa, falar, não, o Boulos continua sendo cirandeiro, o Boulos não mudou, não, o Boulos mudou o discurso. Você pode falar que foi de maneira errada, ou pode falar até que foi tarde demais, ok, mas ele mudou. Tá? Então ele mudou, mudou sua posição sobre a Venezuela, sobre liberação de droga, ele mudou essas posições, ele falou isso muito, e, inclusive no segundo turno ele falou, não só no segundo turno, tá? Ele falou desde o começo sobre a questão do empreendedorismo, mas aumentou isso no segundo turno, chegou a pegar propostas do Marçal, da Tabata, conversou, fez aquela entrevista com o Marçal, que eu acho que foi um erro, tá? Mas isso fica para outro momento. Então, ele tentou sinalizar com esse público mais conservador de direita. Tá? E o que ele conquistou com isso? Praticamente nada. Ele teve praticamente a mesma votação que teve em 2020. Tá? Ele teve 100 mil votos a mais. E olha que ele teve 80 vezes mais dinheiro, cara, como presidente da Eliara. Então, assim, foi um resultado muito decepcionante, inclusive vou falar sobre isso. Mas é que tá. Então ele mudou o discurso e não funcionou, não conseguiu voto. Só que aconteceu o quê? Ele se queimou com a própria militância. Muita gente da base que fala da militância, o pessoal ficou irritada com ele. Ficou muito decepcionada com essas mudanças dele, principalmente com essa entrevista com o Marçal. Eu normalmente acho que esse foi um erro. Tá? E aí vem, e os outros candidatos perceberam essa questão de mudança de posição e zombaram, criticaram ele. O Nunes e até a Tabata zombou que o Boulos mudou de opinião no dia da eleição, tá? Na época da eleição. Tá? Então, assim, a gente tem que lembrar isso, tem que combinar com o curso, tem que combinar com os adversários, se eles não vão aproveitar dessas mudanças da postura de esquerda. Segundo, as pessoas têm que acreditar nisso. Muita gente não acreditou, não colou que o Boulos mudou as suas posições sobre esses assuntos, ou até que ele realmente se importa com a questão do empreendedorismo. Ainda ficou aquela peixe, ele vai invadir a minha casa e tal. É um absurdo, claro que é, mas colou, continuou tendo essa visão. Tá? Isso queimou ele com a própria base, com a própria militância. Então veja, você mudar o discurso precisa ser combinado com a sua própria base ideológica, com a sua própria militância, e também ver se isso vai colar com a população, se realmente há tempo hábil, se realmente as pessoas vão estar abertas para essa mudança, porque senão o que você pode conseguir fazer é se queimar com ambos os lados, não conseguir nada em gregos e nem em troiano, como disse o turno utilitário. E por fim a gente pode falar da última estratégia, que é o quê? Radicalizar. Vamos falar contra o sistema, para derrubar o capitalismo e tal. E bem, já existem partidos que fazem isso. É o UP, PSTU, tá? Só que são partidos nanicos, que não tem quase uma relevância eleitoral. Existem algumas lideranças aí que até conseguiram bastante votos, que até tem bastante votos, como o Nunes Manuel, por exemplo, mas no geral são partidos muito pequenos. Eu sei que eu vou falar, mas é um projeto de longo prazo. Ok, o que a gente faz nesse meio e curto prazo? A gente entrega tudo para o bolsonarismo? É fácil falar com ele. Né? Então, assim, não estou falando que não estou falando contrário isso. Tem texto também, no jogo político, mas a gente precisa de uma opção que realmente tenha chance de ganhar eleições. Ganhe eleições. Então, simplesmente radicalizar não tem que funcionar, pelo menos não para hoje. Okay? Então, veja, já houve a estratégia trabalhista eleitoral, a trabalhista assistencialista, não tem funcionado. A estratégia de buscar o meio termo
também não está mais funcionando, e na verdade está se queimando com os dois lados, e o discurso radical, muito menos. Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente realmente dialoga e consegue reconquistar essas bases? E a grande verdade é que, eu não sei, eu acho que ninguém sabe, de fato. Né? Porque se soubesse, já estaria fazendo e estaria tendo sucesso. E não é o caso. Por exemplo, o PSB foi o partido de esquerda que mais cresceu nessas eleições municipais, que mais elegeu prefeitos, que inclusive teve o maior aproveitamento, né? Metade dos seus candidatos foram eleitos a prefeito. Porém, muitos desses prefeitos não são de esquerda de fato, são fisiológicos, tá? Ou já são de famílias muito poderosas, tipo João Campos. Então, assim, não dá pra gente falar, o PSB é o caminho, tá, por exemplo. Mas é uma estratégia que pode dar errado também. Tá? Tem um fisiologismo, vai ter críticas, brigas internas. Pode ser que funcione, não sei. Mas eu tô só falando que é o que parece. Então é que tá. Qual é o caminho? Eu acredito, pelo que assim, os poucos que eu posso ver que funciona, a gente tem que mudar, sim, a questão de ferramentas, então usar as redes sociais, que são mínimos, tá? Ter uma renovação de lideranças, novas pessoas, principalmente mulheres, pessoas de periferia, negros, tá? Inclusive, foi eleito mais negros em partidos de direita do que em partidos de esquerda, isso também fala muita coisa, tá? Mas, agora, além disso, eu diria, eu ainda não tenho uma certeza, eu diria que talvez o caminho, e ainda muito pouco eu admito isso, seria uma nova ideologia, uma nova visão de mundo, uma nova narrativa. Só que não só para as eleições, mas eu falo uma narrativa, uma nova ideologia para nortear mesmo os debates e tal. Tem muitos autores, muitos lideranças com ideias interessantes e que precisam ser reativadas. E eu vejo que na esquerda, a esquerda está muito parada, é muito presa no século XX. Por exemplo, a questão ambiental. Isso é uma coisa que, no fundo, a maior parte da esquerda ela não entendeu ainda, ela não passou ainda, até porque o ambientalismo ele é recente. Tá? Só pensar, por exemplo, a ecologia ela deixou de ser uma subdisciplina da biologia, se tornou uma área própria, bem robusta, na década de 70, para vocês terem ideia. 60 e 70. Então faz 60 anos, mais ou menos, que ela existe sólida. Né? As mudanças climáticas também são um conflito recente. Então, assim, muita gente da esquerda não pegou, tanto que o PT tá patinando, tá indo muito mal na questão ambiental, como sempre foi, inclusive. Então, assim, a gente precisa de uma nova ideologia que consiga entender as complexidades dos tempos atuais, uma nova narrativa que entenda também as nuances, por exemplo, do povo brasileiro, que é muito particular. E isso precisa ser plenamente ensinado para a militância, para entender essa mudança e aí sim aplicar nas questões eleitorais. E aí sim a gente consegue. Aí a gente vai ter uma mudança de discurso, não buscando necessariamente o meio termo, mas buscando realmente estar atualizado com a realidade, com a atualidade. Mas primeiramente trabalhando com a nossa militância e depois trabalhando com a questão eleitoral. Aí assim então vai ter fogo amigo como está acontecendo. Agora, qual é essa ideologia? Qual é essa narrativa? Eu tenho alguns insights, algumas coisas ainda fora, mas não tenho uma visão própria, completa, confesso para vocês. Mas o que eu vejo é que o que está sendo tentado não está sendo suficiente. A verdade é essa. Tá? E talvez esse seja o caminho totalmente diferente. Tá? Que ainda precisa ser construído. Mas essa é a minha opinião. O que vocês acham? Né? Vocês concordam, discordam? Digam nos comentários. Se vocês concordam com essa minha sugestão, se vocês, não, eu já sei qual a narrativa, qual a ideologia, ou sei alguns pontos, apresente nos comentários. Vamos conversar, vamos construir juntos. Porque só assim a gente pode construir um país melhor. Então é isso. Valeu. Falou.